Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a fazer esse efeito de degradê para você utilizar nas suas artes. Então aqui eu tenho um exemplo, de uma estampa de camiseta com este efeito degradê aplicado. Então nós vamos aprender duas formas, mas eu queria mostrar também outro exemplo, que é aqui neste post de carrossel que eu utilizei nesta imagem aqui, olha, para fazer ali um degradê de opacidade, certo? Para a gente utilizar nas nossas artes e deixar as artes cada vez mais profissionais, cada vez mais elegantes. Então vamos para a primeira forma de realizar esse degradê, que é uma forma simples que dá para a gente utilizar para realizar posts, outras coisas mais profissionais como estampas de camiseta e algo que realmente vai ser feito para algum objeto, tipo uma estampa, um adesivo. Eu aconselho fazer de outras maneiras. Mas aqui a gente pode pesquisar nos elementos aqui do Canva, a gente pode pesquisar degradê mesmo. Vão aparecer aqui algumas opções em elementos gráficos e você pode escolher os que mais você achar interessante, né? A gente tem aqui como algumas texturas que a gente pode utilizar também. Eu vou utilizar o padrão, que é esse degradê que é com cor e opacidade, né? Que é realmente padrão. Aí você posiciona ali na camada que você quer na sua arte. Aqui eu vou fazer de baixo para cima, né? Mas poderia ser na vertical, aqui da esquerda para direita para esquerda. Mas eu vou fazer o que realmente o que mais as pessoas usam, né? Que é um degradê ali da base para cima. E o degradê basicamente é adicionar esse elemento, mas vocês podem ver que a cor está diferente, então a gente vai mudar essa cor. A gente clica no nosso elemento, vem aqui em editar. Em editar a gente vai usar em efeitos aqui, FX do próprio Canva, vai ter esse Dual Tone. A gente clica no Dual Tone e aqui a gente pode escolher qualquer um aqui, não vai fazer muita diferença porque nós vamos mudar as cores. Eu vou clicar em personalizado mesmo, em sombras. A gente clica na bolinha da sombra da cor para alterar ela, vem no conta-gotas e seleciona a cor de fundo. Esse jeito de fazer degradê ele funciona muito bem com um fundo padronizado, né? Um fundo de uma cor só, né? Que a gente muda com o Dual Tone para a cor do fundo e ele vai dar este efeito de degradê aqui, muito legal para a gente utilizar nossas artes. Vocês podem notar que este elemento gráfico que eu peguei, isso pode acontecer também, né? Ele ainda é possível ver a divisão aqui embaixo da imagem, né? O começo da imagem. E particularmente eu não gosto tanto. Então esse degradê você pode utilizar assim, mas aqui você procura tipo este daqui que é todo preto. Ó, ele vai tapar toda essa parte, não vai deixar ver essa parte reta debaixo da imagem, né? Então vamos fazer o mesmo processo aqui, editar, a gente vem Dual Tone personalizado e com conta-gotas a gente seleciona a cor de fundo, né? Como a cor de fundo é uma cor sólida, então fica mais tranquilo. E olha só, aqui já a gente não vê mais essa divisão debaixo da imagem, realmente fica como se fosse um degradê, né? E aí a gente pode aumentar e diminuir isso daqui para ficar um pouco mais suave, um pouco mais assim, com degradê pequeno, com degradê um pouco maior, e você vai usando a sua criatividade. E como eu mencionei também, dá para utilizar esses degradê que tem aqui, que são como se fossem texturas, né? E é o mesmo processo, a gente coloca, posiciona ele e a gente pode trocar a cor com essa ferramenta do Dual Tone, tá? Esse tipo de degradê eu realmente utilizo mais quando eu vou fazer alguma arte, algum post, né? Que ele é um pouquinho mais rápido de fazer, a gente pode fazer de várias maneiras. Só que tem essa limitação para ficar melhor o fundo, tem que ser um fundo realmente de uma cor só, né? Você vê aqui que ele fica bem interessante com texturas. E tem a segunda forma da gente fazer. Essa forma funciona com imagens, né? Com os elementos gráficos aqui dentro do Canva, talvez não funcione em todos, né? Porque essa maneira ele utiliza a imagem que foi feito o upload dentro do seu projeto. Então aqui essa estampa que eu tenho aqui é uma imagem que eu subi ela, tá? E a gente vai usar uma ferramenta que tem aqui nessa parte de apps do Canva, aqui na lateral esquerda a gente tem esse apps com um maisinho.
E aqui a gente vai pesquisar uma ferramenta que é Easy Reflections. Já vai aparecer aqui, ó, Easy Reflections. Esse com o símbolozinho de um tênis, tá? Como se fosse refletido, como uma reflexão de espelho de água. E aqui a gente vai selecionar a imagem, ó, se não tiver nenhuma coisa selecionada, ele não vai aparecer aqui, o botão para a gente clicar. Então a gente seleciona a imagem que a gente quer, clica em Create Reflection, e aqui a gente tem algumas opções dentro do Easy Reflection, como a posição, Below, Above, Left, Right, que é a posição do degradê. Então isso aqui é o degradê da esquerda para direita para esquerda, de baixo para cima, de cima para baixo. E o Offset e a opacidade. A dica aqui é, a opacidade você sempre deixa em 100, tá? Que aqui, ó, até é melhor para visualizar. Então a opacidade sempre em 100, porque senão a sua imagem vai ficar realmente com a opacidade reduzida, né? Vai ficar ali, não do jeito que a gente quer, um degradê. O Offset é o tamanho do degradê, ó. Aqui tá Below, que vai começar aqui da cabeça dos personagens para cima. E aqui, ó, se eu deixo em 1, é um degradê maior. Se eu deixo em 100, é um degradê menor. Quase zero, praticamente zero. E aqui eu quero um degradê que começa aqui dessa base para cima. Então eu vou clicar em Above. Você pode ir clicando e testando. Opacidade sempre em 100. E aqui eu posso escolher aqui a minha altura do degradê, né? A quantidade. Olha, em 100 ele vai inteiro. E em 1 não tem quase nenhum degradê. Vou colocar em 50 só para a gente ver como vai ficar. E você, depois que escolher essas opções, você clica em Add to Design. Ele já vai adicionar aqui na nossa página, tá? Eu vou deixar esse bem pequenininho aqui no canto. Vocês podem ver que já foi feito o degradê na nossa imagem, só que vocês percebem que ela tá ao contrário, né? Então você vai ter que fazer essa modificação de, ou você pode girar por essa bolinha, mas eu acho mais fácil você clicar em inverter. Você inverte verticalmente e a sua imagem tá certinha, porque ele cria basicamente um reflexo da imagem como se fosse um espelho, sabe? A imagem tá aqui, ele vai criar tipo um reflexo dela mesma aqui embaixo, tipo virando ela assim. E aí por isso que a gente tem que inverter quando a gente coloca ela no nosso projeto. E o bom de fazer desse jeito, né? Ele fica também bem legal aqui embaixo. Você pode aumentar e diminuir a quantidade também. E o legal de fazer isso é que aqui o fundo, né, é um fundo sólido de uma cor só, mas se a gente for utilizar, vamos supor aqui que o fundo é uma camiseta, né, tem algumas texturas assim, ele fica perfeito, encaixa perfeito nesse tipo de arte. Em artes que, como eu mostrei aqui nessa opção do carrossel, que o fundo ele é a própria outra foto, né, uma parede aqui que tem um ventilador, mas com efeito degradê, que é este efeito com Easy Reflection, a gente não coloca nenhum elemento a mais, né, que vai tampar as coisas do fundo. Então é uma opção bem legal assim de se utilizar, que fica bem bacana nas nossas artes. Bom, então foi esse o tutorial. Aí você pode usar a sua criatividade para fazer outras coisas, outros modelos, utilizando essas ferramentas, né, esses tipos de degradê que a gente pode utilizar. E até mais!